Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da geometria espacial ou geometria sólida e, de forma geral, nesta aula de hoje nós falaremos sobre os prismas, o paralelepípedo e também como calcular aí o comprimento das diagonais de um paralelepípedo. Estes são os temas que nós iremos tratar nessa aula de hoje. Vou deixar para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos aí com a nossa aula. Então, segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar na nossa aula de hoje, que é o tema de prismas, né, onde falaremos da definição e dos elementos e a classificação de um prisma. Também falaremos dos paralelepípedos, que é um tipo, né, aí de prisma, e falaremos de como calcular aí as diagonais ou o comprimento das diagonais de um paralelepípedo. Então, segue aí para que possamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá para o que é prisma. Consideremos um polígono convexo, que é uma região poligonal convexa, que eu chamei aqui de ABCDMN, tá? Que é essa região que está aqui, ó, neste plano alfa, tá? Aqui que é esse polígono verde que está aqui embaixo, situado num plano alfa e seja um segmento de reta PQ, cuja reta suporte intercepta o plano alfa, igual estamos aqui vendo a reta suporte interceptando aqui, né, esse plano alfa. Chamamos de prisma ou prisma convexo, né, a reunião de todos os segmentos congruentes a PQ, que tem a mesma medida que PQ, com uma extremidade nos pontos do polígono, nesse ponto desse polígono verde, e situado no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Pessoal, eu sei que ficou um pouco complexo aqui, mas eu vou explicar para vocês aqui de forma mais detalhada para que vocês entendam o que está falando aqui, tá? Olha o que nós vamos pensar. Vamos pensar aqui, eu vou tentar fazer a mão livre, tá? Tentar fazer aqui a mão livre, um plano. Então, vamos pensar aqui que a gente tem um plano aqui, tá? E neste plano, que eu vou chamar de alfa, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar nesse plano um polígono qualquer. No caso aqui, eu vou desenhar um quadrilátero aqui, tá? Então, eu vou desenhar um quadrilátero aqui, vocês estão visualizando aí, tá? Então, a gente tem este quadrilátero. E o que nós vamos fazer? Este quadrilátero está contido no plano alfa, tá? Então, a gente fala que esse quadrilátero aqui, que eu posso até nomear ele aqui, se eu quiser, tá? Vou nomear aqui de quadrilátero ABCD, ele está contido neste plano alfa aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui um ponto sobre esse plano alfa, tá? E, na verdade, sobre este ponto, eu vou pegar uma semi-reta, tá? Que passe por um outro ponto que eu vou chamar aqui em cima de Q. Então, ó, eu vou pegar esse ponto P que não está contido no meu polígono, né? E um outro ponto Q e vou pensar na reta que passa por esses pontos. Quando eu pego a reta que passa por esse ponto, aí eu vou destacar aqui apenas o segmento PQ, que é esse que vocês estão vendo aí. E o que na verdade é um prisma? Um prisma, pessoal, eu pegar todos os segmentos, pessoal, que são paralelos a esse segmento PQ aí, ou seja, que são paralelos e congruentes a esse segmento. Se eu pegar todos os segmentos que são paralelos aqui, ó, aí vai ser formada uma figura, conforme vocês estão vendo aqui que está sendo formado, vai ser formada uma figura. E a reunião de todos os segmentos, pensa que eu pego todos os segmentos, tá? Então eu pegaria todos aqui, ó, todos que estão dentro, todos que estão fora. A reunião desses segmentos vão formar aí a figura que a gente chama de prisma, tá? Então prisma serão essas reuniões de todos esses segmentos aí. E neste caso aqui, né, vai formar esse prisma aí que hoje nós estudaremos, que é um paralelepípedo. Tá? Então, praticamente é isso.
Então a gente pensa num plano, né? Nesse plano a gente desenha um polígono, a gente pega uma semi-reta cujo um ponto dessa semi-reta pertence ao plano alfa, tá? Pode estar externo ou dentro também do polígono, mas normalmente a gente pega externo. E o que a gente faz? A gente pega um segmento de reta contido aí nessa semi-reta, tá? Ou nessa reta, e nós vamos pegar todos os segmentos que são congruentes, ou seja, que tem essa mesma medida que PQ, tá? Mas que estejam aí contidos no plano alfa dentro do polígono que a gente quer, tá? Quando a gente faz isso, é gerado um semiplano, tá? O semiplano é todas essas regiões que são geradas aqui acima do polígono, tá? Todas essas regiões geradas aqui por essas semi-retas aqui paralelas e congruentes. E essas semi-retas são chamadas de semiplano, tá? Gera em um semiplano, tá? Quando a gente pega esse semiplano é chamado aí de um prisma, tá? Então vamos lá para os elementos do prisma. Quais são os elementos principais do prisma? Os elementos principais são as bases, que são os polígonos que definem o prisma, tá? No caso aqui dessa figura, a gente tem duas bases, a gente tem uma base inferior e uma base superior, tá? E essas bases aqui, dá pra gente ver, são hexágonos, né? São figuras de 6 lados, tá? São hexágonos. E estas são as bases, inferior e inferior. O que são as arestas das bases? As arestas das bases são esses segmentos que estão aqui, ó, de preto aqui que eu estou destacando para vocês. Esses segmentos são as arestas das bases aqui, ó, tanto da base superior quanto da base inferior. Tá? E as faces laterais são os paralelogramos que compõem a superfície lateral do prisma, ou seja, as faces laterais são esses paralelogramos que estão sendo formados aqui na superfície lateral aí do prisma, tá? O que são arestas laterais? Arestas laterais são as arestas, tá? Que estão aqui unindo duas faces laterais adjacentes, ou seja, quando você pega duas faces laterais, né? Elas são unidas por um segmento de reta e esse segmento de reta é chamado de arestas laterais. E por fim, os vértices, né? Os vértices, na verdade, né, são o encontro de duas ou mais arestas, tá? Sejam elas arestas da face lateral, sejam das arestas aí da base. Tanto faz, tá? Encontro de duas ou mais arestas é denominado de vértice do prisma aí em questão, tá? Então, continuando, vamos lá. Classificação dos prismas. Os prismas, pessoal, eles são classificados em 3 tipos praticamente, tá? Eles são classificados em prismas retos, tá? Que é esse primeiro aqui. E o que é um prisma reto? É aquele cujas arestas laterais, lembra lá, arestas laterais, as que estão em pé aqui ó, na vertical, são aqueles cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, toda vez que essas arestas formarem um ângulo de 90 graus, tá? Com as bases aí, ó, as bases, toda vez que isso ocorrer, a gente vai falar que o prisma é um prisma reto, tá? Então, toda vez que isso ocorrer, o prisma vai ser reto. E o que é um prisma oblíquo? Um prisma vai ser oblíquo quando as arestas laterais, tá? As arestas aí que a gente viu agora mesmo, que é essas que estão em pé, elas não forem perpendiculares, tá? Toda vez que as arestas forem oblíquas, ou seja, não for perpendicular, for inclinada, tá? A gente vai falar que o prisma também é um prisma oblíquo, conforme vocês estão vendo aí. Observe que este ângulo aqui, ó, é um ângulo, né, menor do que 90 graus. Então, toda vez que o ângulo for menor do que 90 graus, ou maior, né, que se você olhar do outro lado vai ser maior, a gente vai ter aí um prisma oblíquo. E o que é um prisma regular? Um prisma, pessoal, vai ser chamado de regular, tá? Quando ele for reto, tá? For reto. E além disso, a base aqui do polígono for um polígono regular. O que significa isso? Vocês já estudaram isso aqui, tem uma aula aí no canal, tá? Que a gente fala sobre isso. Existe um tipo de polígono, que é polígono regular, que é quando todos os seus segmentos são de mesmo tamanho. Ou seja, se você pegar aqui ó,
um polígono aqui, que é esse hexágono aqui, e todos esses comprimentos forem do mesmo tamanho e todos esses ângulos também forem do mesmo tamanho, a gente fala que esse polígono é regular, é um polígono regular, tá? E por ser um polígono regular, se eu construir aqui, igual eu mostrei lá em cima, se eu construir um prisma a partir desse polígono regular, o prisma que eu construir vai ser chamado de prisma regular, tá? Se ele for reto, tá? Tem que ser um prisma regular. Para que ele seja regular, ele tem que ser reto aqui, ou seja, todas as arestas laterais que eu forem construindo aqui ao longo desse prisma terão que ser aqui perpendiculares a essa base. Se isso acontecer, vai ser regular aí. Nomenclatura. Não sei se vocês conseguiram observar, tá? Os prismas, na verdade, eles são nomeados conforme a base do prisma, tá? Por exemplo, quando a base do prisma é um triângulo, a gente fala que o prisma é um prisma triangular. Por exemplo, esse prisma que eu vou fazer aqui, que é o prisma triangular. Observa esse prisma, tá? Se vocês observarem esse prisma, a base desse prisma é um triângulo. Logo, o nome desse prisma é prisma triangular, tá? Por quê? Porque a base dele é um triângulo. E se eu tivesse feito uma base retangular, por exemplo, assim, ó, se eu pegasse um retângulo, tá? Eu sei que aqui não está parecendo um retângulo, está parecendo um paralelogramo, né? Mas todo retângulo é um paralelogramo, mas é porque aqui eu vou fazer de perspectiva, tá? Aí eu pego um retângulo e construo um prisma aqui por este retângulo. Se eu construir um prisma aqui, ó, conforme vocês estão vendo que eu estou construindo, tá? Esse prisma, por ter a base retangular, ele vai ser chamado aí de prisma retangular, tá? Ou a gente também vai ver daqui a pouco que ele pode ser chamado de paralelepípedo, tá? Se a base for um pentágono, ele vai ser um prisma pentagonal, que é igual esse daqui, ó. Esse prisma é prisma pentagonal. Se for um heptágono, ou seja, se tiver 7 lados aí a base, tá? 7 lados a base, ele vai ser chamado de heptagonal. E se a base tiver 6, ele vai ser hexagonal e etc, tá? Então, é esta forma que a gente nomeia os prismas. Agora, nós vamos estar falando dos paralelepípedos. O que são paralelepípedos? Pessoal, paralelepípedo é um tipo de prisma, tá? Ou seja, é todo prisma cujas bases são paralelogramos. Se a gente pegar um prisma e a base dele for um paralelogramo, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vai falar que este prisma é um paralelepípedo, tá? Então, paralelepípedo é todo prisma cujas bases são paralelogramos. A superfície total de um paralelepípedo sempre vai ser formada por 6 paralelogramos, ou seja, sempre vai ser formado por figuras que também são paralelogramos. Um lembrete aqui para vocês é que todo retângulo é um paralelogramo, tá? Isso aqui é lá da geometria. Todo retângulo é um paralelogramo. Então, vocês vão ver, né, normalmente, os paralelepípedos sendo formados por retângulo aí a sua base, tá? Por quê? Porque por ele ser um paralelogramo, então a gente pode chamá-lo de paralelepípedo. De modo geral, os paralelepípedos podem ser de 3 tipos. Eles podem ser paralelepípedo oblíquo, que é aquela ideia que a gente falou, tá? Quando na verdade, a aresta lateral for inclinada em relação à base, tá? E for um ângulo menor ou diferente de 90 graus. Quando o ângulo aqui da base for um ângulo igual de 90 graus, nós vamos falar que o paralelepípedo vai ser reto, tá? E se, além do paralelepípedo ter o ângulo aqui, tá? Aqui da aresta lateral com a base, for 90, e além disso, a base for retangular, tá? Tanto a base quanto a lateral for retangular, a gente vai falar que o paralelepípedo é um paralelepípedo reto retângulo, tá? Toda vez que isso ocorrer, ele vai ter este nome especial. Aqui eu não falei, tá? Mas o paralelepípedo reto vai ser quando as laterais deles forem aqui perpendiculares à base, mas além disso, as laterais também forem retângulos. Toda vez que isso ocorrer, este paralelepípedo vai ser chamado de paralelepípedo reto aí, conforme vocês estão vendo. E
O que são diagonais de um paralelepípedo? Pessoal, diagonais de um paralelepípedo, ou diagonais até de qualquer outra superfície que a gente vai estudar aí no canal, o que é, na verdade, uma diagonal? Pode ser definido dessa forma aqui. Diagonais são segmentos de retas que ligam dois vértices não adjacentes, ou seja, não vizinhos de um paralelepípedo. As diagonais podem ser de dois tipos. Podem ser diagonais de faces ou diagonais do paralelepípedo em questão. O que são diagonais de faces? E eu escrevi com a letra D minúsculo, tá? Diagonais de faces são as diagonais que ligam vértices não adjacentes contidos na mesma face. O que seria isso, pessoal? Pensa aqui nessa face DEFC, que é essa face do chão aqui, vamos dizer assim, tá? Essa face do chão aí, da base desse paralelepípedo. Se a gente olhar para essa face e a gente pensar nesse segmento de reta que sai do E até o C, esse segmento que liga o E ao C, ele não liga vértices que são adjacentes. Por quê? Porque ele não está ligando o vértice D e nem o vértice F, ele está ligando ao vértice que está oposto aqui, na verdade, dentro aqui desse polígono da base, tá? Toda vez que isso ocorrer, a gente vai falar que esse segmento DE, esse segmento EC, que eu denominei por D minúsculo, ele é uma diagonal da face. E o que é a diagonal de um paralelepípedo? A diagonal do paralelepípedo, que eu representei por letra D maiúscula, são diagonais que ligam dois vértices que não pertencem à mesma face. O que significa isso? Ó, se eu pegar este vértice aqui, ó, esse vértice, se eu ligar ele a um outro vértice que não pertence à mesma face, ó, qual que é o único vértice aqui que não pertence a essa mesma face de cima, nem a de baixo, nem a lateral? É só esse vértice C. Se eu ligar esse vértice H com o vértice C, eu vou ter esse segmento de azul, e esse segmento de azul vai ser chamada de diagonal do paralelepípedo, tá? Qual que é as características principais da diagonal do paralelepípedo? A gente consegue calcular o tamanho de uma diagonal de um paralelepípedo, e é isso que nós vamos estar vendo agora, tá? Vamos lá. Cálculo da diagonal de um paralelepípedo reto retangular, que é aquele paralelepípedo cujo os ângulos aqui são retos e a base são retângulos, tá? Toda vez que a base for retângulos, a gente vai conseguir calcular a diagonal, conforme nós vamos estar vendo agora, tá? Se a gente observar, pessoal, as diagonais aqui, tá? Diagonal Dzinho e a diagonal Dzão, essas diagonais elas formam triângulos aí. Vocês estão vendo aí um triângulo azul e um triângulo rosa aí. Esse triângulo azul, ele é um triângulo retângulo, não sei se vocês estão conseguindo perceber isso. Ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque este vértice EDC, o vértice EDC, tem medida, na verdade, tá? A medida desse vértice EDC é de 90 graus, ou seja, o comprimento aí dessa medida aí, tá? A medida desse EDC é igual a 90 graus, tá? E além disso, se a gente olhar também para o triângulo HEC, a gente percebe também que este ângulo HEC também mede 90 graus, tá? Então, o que na verdade a gente tem? A gente tem aqui tanto o triângulo azul quanto o triângulo rosa, eles são triângulos retângulos, tá? São triângulos retângulos, E a gente sabe muito bem, lá do nono ano, né? O estudo lá do nono ano para frente, a gente estudou que existe uma relação muito conhecida nos triângulos retângulos, que é o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Então, o que nós vamos fazer na verdade? Nós vamos calcular as diagonais de um paralelepípedo e também as diagonais da face, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos usar esse teorema para definir aí o que são os comprimentos das diagonais de um paralelepípedo. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui em duas partes, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, essa primeira parte aqui. Eu vou fazer o cálculo das diagonais da face, e aqui na frente eu vou fazer o cálculo das diagonais
do paralelepípedo, tá? Então eu vou só subir aqui de novo para a gente ter a figura, tá? Então olha só, então aqui eu vou colocar as diagonais da face. Em especial eu vou calcular só a diagonal da face, dessa face que está aí, tá? Mas se a gente tivesse num problema no exercício, a gente teria que calcular as diagonais praticamente de quase todas as faces, né? Com exceção das que são paralelas. As que são paralelas a gente não vai precisar, tá? Mas normalmente a gente faz o cálculo de todas as diagonais aí das faces. Então vamos calcular dessa daqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, não sei se vocês recordam, ele dizia o seguinte: ele dizia que se você tiver um triângulo retângulo, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Isto é o enunciado aí do teorema de Pitágoras. O que significa isso? Significa que se a gente olhar para esse triângulo, a gente tem que a hipotenusa é D, ou seja, D ao quadrado vai ser igual, tá falando aqui, ó, no teorema, igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser igual eu somar, tá, os quadrados do lado A e do lado B, que é esses lados aí que são os catetos desse triângulo azul. E se a gente fizer essa conta, o que a gente tem aqui? Eu posso passar esse D quadrado para o outro membro. Eu chego que a diagonal da face desse paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Essa expressão aqui, pessoal, é a expressão que nos fornece a diagonal da face deste paralelepípedo aí, tá? Então, dessa maneira, a gente usou aqui o teorema de Pitágoras. E agora eu vou calcular aqui, vou fazer de vermelho agora, nós vamos calcular a diagonal do paralelepípedo, que é a maior, né? Paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo, pessoal, nós vamos fazer da mesma forma. Vou usar o teorema de Pitágoras, só que agora no triângulo grande aqui, nesse triângulo rosa. Então eu vou ficar, ó, quadrado da hipotenusa. Então eu vou ficar com D ao quadrado, vai ser igual C ao quadrado mais D ao quadrado. Este D, pessoal, esse mesmo D aqui, ó, da diagonal, tá? Que a gente tinha calculado que é a diagonal da face. Então, D ao quadrado. Só que eu não posso calcular diagonal em função de outra diagonal. Então, eu tenho que tirar esse D aqui, que é diagonal, e encontrar uma forma de escrever sem ele aqui nessa forma, tá? E a forma, pessoal, é muito simples. Basta a gente olhar para esta linha aqui, ó, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, e substituir aqui onde tiver D ao quadrado. Então, eu vou ter D ao quadrado grande vai ser C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Novamente, peguei aqui, ó, o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou extrair, vou passar esse 2 ao quadrado aqui, extraindo a raiz quadrada como eu fiz aqui no exemplo da diagonal anterior. Fazendo isso e rearranjando lá dentro, escrevendo na ordem alfabética, eu vou ter que D, que é a diagonal maior, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que completa aí a expressão, tá, da diagonal de um paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo, o que a gente faz? A gente, na verdade, pega a medida, presta atenção no que a gente faz. A gente pega a medida do comprimento de um paralelepípedo, eleva ela ao quadrado, soma com o quadrado da largura do paralelepípedo e soma também com o quadrado da altura. E a gente vai tirar a raiz quadrada dessas medidas. Aí, dessa forma, a gente vai estar calculando a diagonal do paralelepípedo. Eu vou mostrar isso para vocês agora no exemplo, para que fique mais claro isso daí que vocês vão fazer quando vocês estiverem efetuando os cálculos, tá? Então, vamos lá. Determine as medidas das diagonais das faces e também a diagonal do paralelepípedo desta figura aqui. Pessoal, para que a aula não fique muito extensa, eu vou calcular apenas uma diagonal da face, tá? Eu vou calcular apenas
essa diagonal da face que eu vou colocar aqui para vocês de vermelho. Só vou calcular essa diagonal aqui de preto que está aparecendo para vocês, tá? Por quê? Porque na verdade aqui está pedindo para calcular as diagonais das faces. E aqui eu teria que calcular as diagonais de todas as faces, tanto dessas faces da frente, com essa da face lateral, quanto essa da base aqui. Então eu teria que calcular 3 diagonais das faces. Para que a gente não perca tempo, eu vou calcular apenas uma, que é essa daí que está para vocês. E além desta, eu vou calcular também a diagonal do paralelepípedo, que eu vou fazer de vermelho, que é essa diagonal maior aqui, tá? Então eu só vou fazer 2 cálculos, mas observe o seguinte, se a gente quisesse fazer o exercício, se a gente tivesse mais tempo, a gente faria mais cálculos aqui, calcularíamos todas as diagonais das faces, tá? Então vai ficar faltando 2 diagonais da face aqui no cálculo aqui. Então vamos lá, vou dividir também aqui em 2 regiões para que não confundir. Então, ó, vou calcular a diagonal menor primeiro. Como que calcula a diagonal menor? Pessoal, muito simples. Nós acabamos de ver, tá, que se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, calcular essa diagonal menor, basta eu usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, né? Ou seja, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou melhor, como a fórmula lá estava mostrando para a gente, basta a gente fazer aqui a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Se a gente usar esta fórmula, a gente vai estar calculando aí o que foi pedido, tá? Então eu vou usar essa fórmula, que foi a fórmula que nós acabamos de ver lá em cima. Então vamos lá, substituindo na fórmula, eu vou fazer de azul, ó. D vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado. O A aqui, pessoal, é 3. Não sei se vocês estão vendo. O A é 3. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 1,5, vou colocar dentro do parênteses, ao quadrado. Fazendo esse cálculo, ó, a raiz quadrada então vai ser 3 ao quadrado, que a gente sabe que é 9, mais 1,5 ao quadrado, que dá para a gente calcular muito fácil, isso equivale a 2,25, tá? 1,5 ao quadrado é 2,25. E o que a gente faz aqui agora? A gente calcula aqui a raiz da soma disso. 9 mais 2,25 é 11,25. Como a gente sabe que não existe uma raiz exata para este número, então a gente deixa apenas dessa forma aqui em destaque. Então vou só destacar aqui, tá? Essa daqui é a resposta que a gente queria, tá? Como lá tem unidade de medida que é centímetro, então essa medida aqui vai ser em centímetro, beleza? A gente não deve esquecer aí. Então a raiz de 11,25 centímetros é o comprimento dessa diagonal aí. O que eu vou fazer aqui agora? Agora do lado de cá eu vou calcular a diagonal maior. Ó, diagonal maior é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a fórmula que nós acabamos de ver, né? Se eu substituir, eu vou ter, aqui não é d ao quadrado, aqui é só d, tá? D vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então eu vou ter que d vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado, que a gente sabe que é 3 ao quadrado. O b, que vai ser 1,5 ao quadrado também. E por fim, C, que mede 2 aí, que é 2 ao quadrado. Calculando aqui, ó, 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. 1,5 ao quadrado é 2,25. E 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Fazendo essa conta, eu chego que a diagonal, na verdade, ia ser 9 mais 2, que dá 11. Com mais 4, que dá 15. 15,25 aí centímetros. Esta é a medida da diagonal de um paralelepípedo, ou seja, a diagonal maior desse paralelepípedo. É dessa forma, pessoal, que vocês vão fazer aí na casa de vocês, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios. Usa-se a fórmula, lembrando que a fórmula provém do teorema de Pitágoras. Se vocês lembrarem, isso vai ajudar bastante, tá? Todas essas fórmulas provêm do teorema de Pitágoras. E isto pode ajudar vocês em muito se vocês guardarem essa ideia aqui, tá? Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram aí comigo até agora, né? E
fazer um convite a todos vocês. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ajude este canal a crescer, ajude a compartilhar os links aqui do canal para que o canal possa ajudar muito mais pessoas do que a gente já está ajudando. E eu agradeço a todos vocês, desejo bons estudos e até a próxima aula. Até mais!